Fala, galera! Beleza? Tá todo mundo aí? Estão prontos? Esperando a galera entrar, escutando um rock and roll aí pra gente ir relaxando. Fala, galera! Hoje eu não vou conseguir enxergar tanto aí. Vou tentar ver as mensagens por aqui no outro dispositivo. Quando a galera vai entrando aí. Fala, galera! Vamos nessa, já já a gente vai começar. Vai chamando a galera aí, já tem 66 online. Dá uma galera lá no Face também. Diminuindo aqui um pouquinho. Esperar mais um pouquinho só pra galera entrar. Bateu 100 a gente começa, pode crer? Tá todo mundo conseguindo me escutar aí? A galera do Face, a galera do Insta estão conseguindo me escutar? Dá um joinha aí quem conseguiu me escutar. E já compartilha aí, velho. Compartilha aí. Manda pra galera. Geral, 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 geral. Vamos nessa, vamos nessa. Já já a gente começa. Pronto aí? Tudo ok? Chegamos em 105 já. Que massa! Galera do Face lá tá conseguindo me enxergar direitinho. Ok, vocês são lindos, vocês são lindos. Tá só subindo, parceiro. Mais 2 minutinhos a gente começa, beleza? Mais 2 minutinhos. Saudade da galera, saudade da galera. Que massa. Compartilha aí, velho. Aquela aula esperta de bases conceituais da geografia. Mais um minuto, vai, mais um minuto. Essa música se chama Heroes of Sand, do Angra. E aí, podemos, galera? Bom demais. Mais um minutinho a gente começa. Aliás, mais 20 segundos. Fala Davizinho, fala PH. Ah, Foscarinho, meu camarada, logo você, velho. Passar um pouquinho aqui pra dar uma baixadinha. Pronto. Galera, aquela galera do segundo ano que me abandonou, né? Tô ligado.
Vamos lá, galera. Simbora, vou começar, vou abaixar o som aqui. Aê, moleque. Vamos começar, galera? Vamos nessa? Se liga, olha só. Primeiro, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Bueno. Faremos hoje uma live, moçada, que tem como objetivo aí acrescer aos senhores alguns conhecimentos básicos da ciência geográfica. Algumas coisas que são fundamentais no primeiro ano, mas já estiveram presentes, inclusive na prova do ano passado, no Enem. O PAIS, vira e mexe, também trata desses conceitos. A prova do Enem também trouxe alguns conceitos ligados às escolas geográficas. Eu, particularmente, gosto pra caramba desse tema. É uma das áreas da geografia que são as bases epistemológicas que me agradam demais desde a época de universidade, desde a época de faculdade e tal. Então, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E tentaremos aí sanar as dúvidas e construir algumas analogias, algumas instrumentalizações bacanas, beleza? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Já estamos com 150 pessoas online e alguns conceitos são bem legais da gente trabalhar. Então eu vou tentar ser o mais breve e mais dinâmico possível dentro daquilo que a gente fundamentar como necessário, beleza? Então, primeiro, um beijão a todos. Vamos nessa, vamos trabalhar? Se liga, galera, olha só. Quando a gente trabalha bases epistemológicas da geografia, ou a gente chama isso de introdução ao pensamento geográfico, nós temos aí alguns conceitos que são essenciais, beleza? Antes mesmo de fundamentar essa estrutura de pensamento da geografia, é essencial que a gente perpasse, meninos, um pouquinho pela história da geografia. Geografia é uma ciência, meninos e meninas, que foi subdividida em duas grandes áreas, né, ou em duas grandes estratificações teóricas, tá? No primeiro momento, a geografia como um apanhado de ciências que buscava estabelecer uma relação muito fundamental, muito essencial, moçada, com a descrição dos fenômenos da natureza, tá certo? Então, a geografia era uma mera ciência descritiva. E assim como todas as ciências, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, ela passa por um forte processo de transformação. Alguns vão chamar essa ciência, esse período de introdução à geografia moderna, outros vão falar, moçada, que é a estrutura daquilo que nós chamamos de introdução ao pensamento geográfico, com as escolas da geografia, etc, etc, beleza? Bom, estruturalmente, meninos, a geografia é uma ciência que, historicamente, passa aí pelos gregos, né, com a construção dos primeiros mapas, com a introdução de métodos matemáticos e estatísticos, com a teoria geocêntrica, etc, etc. Passa pelos romanos com a estruturação daquilo que nós chamamos de mapas antrópicos, ou seja, muito voltados para a estruturação ideológica mesmo, né? Mapas que vendiam aquilo que o Império Romano conquistou, espaço de conquista, etc, etc, etc. A geografia árabe, muito importante para o processo de expansionismo, tá, moçada? Com conhecimentos dialéticos extremamente importantes para a história da ciência geográfica. E aí depois a gente vai ter as escolas, meninos, da geografia moderna. A escola naturalista, a escola alemã, né, a determinista, a escola possibilista e a escola crítica, né? Bom, na universidade a gente estuda outras escolas, né? A escola regional, a escola norte-americana, né? Que são escolas Hartshorne e outros pensadores que também são importantes para a estruturação do pensamento geográfico, beleza? Mas no caso supracitado, moçada, que é a nossa realidade, basta a gente entender aí as quatro principais escolas: naturalista, determinista, a escola possibilista e a escola crítica, beleza? Bom, nós temos aí alguns pontos que eu acho, ou que eu julgo, que são fundamentais para o nosso entendimento, beleza? Primeira coisa interessante da gente analisar é que a geografia, moçada, é uma ciência pautada nas relações e na dinâmica do espaço. E, fundamentalmente, o que isso significa, meninos e meninas? Estudar o espaço, entender o espaço, é essencial
para a compreensão, moçada, da ciência da Terra, né? O Milton Santos afirmava que a geografia é a ciência da história do presente, né? Ou seja, ela busca compreender o passado, factuar, entender para sustentar e contextualizar os eventos que ocorrem no hoje e no amanhã. Por isso que a ciência, eu brinco dizendo que é a ciência mais complexa de estudar e, lógico, trazendo tudo para o nosso lado, né? Puxando um pouco a sardinha, porque é uma ciência que a verdade absoluta de ontem é a maior das inverdades amanhã, né? Ou seja, a geografia é tão dinâmica quanto o planeta. A geografia é uma ciência, moçada, que muda todos os dias, porque dados são atualizados, conflitos são contextualizados. Vejam só, hoje, um discurso importantíssimo, Vladimir Putin afirmou que se... olha só, veja como que a história ela vai se remontando e se reconstruindo e repetindo alguns fenômenos do passado. O Putin fez uma ameaça muito clara hoje aos Estados Unidos, afirmando que se os Estados Unidos implantar mísseis na Europa, a Rússia vai posicionar mísseis contra os Estados Unidos. Isso é uma notícia de hoje, né? Então vejam como que isso é interessante da gente compreender, tá certo? Bom, como o espaço é a principal perspectiva, é a principal característica, moçada, dessa que é a ciência geográfica, nós precisamos entender que, conceitualmente, o espaço é subdividido em várias categorias ou em vários tipos, tá certo? Basicamente são 6 tipos, beleza, meninos? Bom, quais são esses 6 tipos? O primeiro deles é o espaço que nós chamamos de espaço natural. Meninos, tem sempre um provérbio chinês que está no início do efeito borboleta 1, que fala mais ou menos o seguinte, que o espaço natural, aliás, que um bater das asas de uma borboleta no Índico gera um tufão no Pacífico, tá? Mas olha só, meninos, o que eu quero dizer com isso? Não há nada no planeta que não sofra direta ou indiretamente com o que, moçada? Com a ação do homem. Só que eu quero que vocês tomem um cuidado gigantesco com isso, tá? Porque aprendeu-se a convencionar de forma equivocada, cientificamente falando, tá? Que o espaço natural é aquele espaço que é intocável pelo homem. Ora, se nós estamos num planeta que não tem um espaço que não seja diretamente ou indiretamente, moçada, modificado pelo homem, não há espaço que seja intocável. Portanto, o que vai acontecer, meninos e meninas? O conceito ele vai se remontar e a gente tem uma ressignificação daquilo que é o espaço natural. Bom, basicamente, o que significa isso na prática, moçada? O espaço natural é aquele espaço que evolui a partir da ação da própria natureza. Observem, meninos, quando a gente, por exemplo, vê uma formação de uma ilha vulcânica, e aí eu posso categorizar, moçada, Havaí, Japão, etc, etc. Cara, não existe um homem que aperta um botão e fala assim, nós vamos ter extrusão magmática, diatrosfismos, ou seja, as células convectivas vão empurrar o magma a partir de agora, depois vai parar. Não, isso não existe, brother. E se não existe, aquele espaço evolui a partir da ação da própria, o quê, moçada? Da própria natureza. Isso é o espaço natural. Cuidado, pelo amor de Jah, de Buda, sei lá, de que vocês acreditarem. Meninos, espaço natural é diferente de natureza. Observem, eu bato muito nessa tecla. Você pode ter um espaço formatado a partir de elementos naturais. Exemplo, meninos, uma lavoura de eucalipto, mas como o próprio nome diz, lavoura. Lavoura, plantação. Plantação, modificação antrópica. Ou seja, moçada, aquele espaço foi modificado por quem? Pelo homem, deixou de ser espaço natural. E se deixou de ser espaço natural, passou a ser um outro tipo de espaço, uma outra modalidade de espaço. É o que nós chamamos de, moçada, de espaço geográfico. Observem comigo. O que vem a ser o espaço geográfico, moçada? Bom, basicamente é o espaço que sofre com a interação, tá, moçada? Eu sempre gosto de tratar isso de forma piramidal, ou seja, em outras palavras, o que significa isso? É o espaço de interação entre homem e meio, ou seja, o homem, moçada, modificando direto ou indiretamente o espaço na qual ele está inserido. E aí a gente tem alguns pontos que são fundamentais, são essenciais, tá? Quais são esses pontos, meninos? Primeiro, importante.
O Milton Santos afirma que o espaço geográfico, apesar de ser um conceito difundido pela escola naturalista, o espaço geográfico é formado da interação de dois sistemas, o sistema de ações e o sistema de objetos. Ou seja, nós temos um conjunto de ações mais um somatório de objetos que no processo de configuração, de interação, ajudam a modificar o espaço geográfico. E aí, olha só por que isso é importante. Porque todo espaço geográfico é dotado de uma historicidade. Na prática, Flávio, o que isso significa? Quando a gente fala de historicidade, meninos e meninas, eu estou categorizando e determinando o quê, meninos? Que cada espaço é formatado de uma forma. Eu não posso, por exemplo, comparar e colocar no mesmo balaio, meninos e meninas, aquilo que nós chamamos de sociedade, por exemplo, tradicional, comunidades tradicionais como indígenas, aborígenes, autóctones, tribos africanas, maiores, etc, etc. Esses caras, velho, eles interagem com o espaço de forma diferente da sociedade, por exemplo, no meio urbano. O país desenvolvido tem um processo de interação diferente do país subdesenvolvido, ou seja, cada espaço geográfico é dotado, moçada, de uma construção social. Sociedade versus natureza, que através do trabalho modificam esse espaço. E aí vão configurar sobre ele, moçada, um lance que nós chamamos, importante pra caramba, as provas promovem uma discussão muito ampla sobre isso, que é o que nós chamamos de realidade social. Pode crer, senhores? Tudo bem até aí? Sim? Só que aí, eu vou deixar para responder as perguntas um pouco mais à frente. Mas olha só, meninos, quando a gente constrói essa realidade social, a gente precisa entender que o próprio espaço geográfico, ele é subdividido, ele é categorizado. E aí a gente tem basicamente, moçada, 4 categorias de espaço geográfico. E quais são essas 4 categorias? O primeiro deles, o primeiro tipo de espaço, a primeira categoria, moçada, é o que a gente chama de espaço de produção. O que é o espaço de produção? Onde nós, na teoria, produzimos, meninos e meninas, as demandas naturais. E observem, as demandas sociais. E observem, meninos e meninas, quais são as demandas de uma sociedade? Um produto, um alimento, uma roupa, um tipo de serviço? Sim. Lavouras fazem parte do espaço de produção. Quando a gente pega, por exemplo, meninos e meninas, uma fábrica faz parte do espaço de produção, uma atividade comercial, um comércio faz parte do espaço de produção. Agora, o que a gente precisa entender e tomar cuidado na análise deste espaço? Um espaço de produção, meninos, ele não necessariamente produz a demanda daquele que naquele espaço vive. Sacaram? Por exemplo, tem uma propaganda da Globo que eu acho sensacional. Agro é pop, agro é tech, agro é Papai Noel, agro é Coelhinho da Páscoa. Brother, agro é tudo isso. Entretanto, o agro do brasileiro tem objetivos muito claramente definidos. É a famosa agroexportação, ou seja, a produção para o mercado externo. Será que realmente nós produzimos os alimentos em grande parte do nosso território que são demandas da nossa sociedade? Quem consome soja, por exemplo? Mas Flávio, a soja está inserida em uma série de produtos. Ok, mas será que era necessário produzir tanta soja? Bom, isso aqui não tem o objetivo de demonizar o elemento produtivo. Não é isso. Não é esse o objetivo. O que nós queremos entender e mostrar para vocês que existem demandas que não são nossas. Nós somos grandes produtores, o segundo maior produtor de minério de ferro do planeta, e não necessariamente a gente produz minério de ferro para a nossa demanda. Aliás, ao contrário, ainda produzimos o minério, né? Desgraçamos o meio ambiente e vendemos o minério de ferro para a China, para a Europa, para os Estados Unidos e importamos a liga metálica, ou seja, exportamos a matéria-prima e compramos o produto manufaturado muito mais caro, o que é uma incongruência produtiva absurda. Tá vendo como a gente não produz apenas as nossas demandas? Bom, este é o espaço que nós chamamos de espaço de ideias, ou espaço geográfico de ideias. É o único espaço geográfico? Não, senhoras e senhores. Nós temos também um espaço que nós chamamos de espaço de circulação. Observe, o que é o espaço de circulação? É o espaço, moçada, formatado
para o trânsito da sociedade. E vejam, pelo amor de Deus, não pensem no trânsito literalmente dito, não. Estou falando, moçada, na movimentação humana, onde que os homens, os seres humanos, desculpa, se instalam, onde os seres humanos, moçada, constroem as suas relações sociais. E aí eu tenho sempre, meninos, dentro da fala, que eu gosto muito, moçada, do Milton, que ele fala mais ou menos assim, ó, é neste espaço que nós construímos 3 fundamentos, 3 bases, 3 elementos essenciais para civilizações, tá? E quais são esses 3 elementos essenciais? Primeiro, meninos, é um espaço dotado de mobilidade, é um espaço ou que se questiona a mobilidade, é um espaço onde se questiona, moçada, a interação e a famosa acessibilidade. Portanto, olha só, posso afirmar que a cidade onde nós vivemos é um espaço democrático? Será que ela serve a todos? Será que todos têm a oportunidade de se desenvolverem neste espaço? Será que como se desenvolvem, meninos e meninas, esse processo interativo? Será que essa interação ela é produtiva, ela é qualificada? Como que nós nos movemos? Vamos lá, um tema muito legal de redação é o conceito, meninos e meninas, de mobilidade urbana. Será que, de fato, nós estamos num lugar, meninos, onde a mobilidade urbana é garantida? Vamos lá, nosso transporte público é acessível, ele é de qualidade. Mais do que isso, moçada, ele atinge e chega em todos os espaços. Bom, são questionamentos que, evidentemente, nos levam a formular uma série de críticas, de pensamentos, etc, etc. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, vamos pensar em acessibilidade. Brasília, por exemplo, é uma cidade que só foi ter rampa de acesso ao portador de necessidade especial e cadeirante, moçada, de 2014 para cá. Antes disso, o que era Brasília? Né? Vejam, parques, espaços públicos, será que eles são populares? Será que eles são públicos de verdade? Então, tudo isso, moçada, está ligado a esse espaço que a gente chama de espaço de circulação. Tá certo, senhores? Bom, além do espaço de circulação, nós temos uma outra modalidade que é genuína, que é importante pra caramba, uma outra categoria chamada de espaço de ideias. Meninos e meninas, o que significa ser o espaço de ideias? Bom, basicamente, nós temos no espaço de ideias aquilo que nós chamamos, moçada, de espaço de produção ideológica. Bom, dentro desse espaço de produção ideológica, no campo das ciências humanas, meninos, todo lugar é lugar de quê, moçada? De produção de ideias. Só que nós temos aqui alguns pormenores que eu acho que são bem interessantes da gente categorizar. Bom, primeiro ponto. Aliás, são parentes, né? Só conheço um cara que produziu ideologia com ele mesmo, que é Platão. Né? De resto, para a gente produzir ideologia, nós precisamos de interação. Interação humana mesmo. Então, onde que nós produzimos ideologia? Por exemplo, eu posso afirmar que a gente produz ideologia nas nossas casas. Conceitos, valores, princípios éticos e morais, ou seja, tudo isso a gente produz dentro das nossas casas, confere, senhores? Então lá é um espaço de produção ideológico. A nossa família nos fornece esse espaço de produção ideológica. Todavia, é somente lá, moçada, que nós produzimos ideologia? Evidentemente que não. Por exemplo, moçada, na escola nós produzimos ideologia. Num quartel a gente produz ideologia. Na universidade nós produzimos ideologia. Num templo religioso nós produzimos ideologia. Só que o que a UNB, meninos, e o Enem, nos últimos anos, cobraram sobre o espaço de produção ideológica? Exatamente as críticas e as características desse espaço. Observem comigo aqui, meninos. Quando a gente fala de produção ideológica, nós trabalhamos aqui alguns conceitos importantes. Por exemplo, trabalhamos um elemento chamado consciência que pode ser individual ou coletiva. Nós trabalhamos, por exemplo, um conceito genuíno, que é um conceito de exterioridade. Observem, meninos, é lógico que a gente não pode estar a parte do nosso exterior, ou seja, daquilo que acontece em nossa volta. E aí, deixa eu caracterizar isso. Né? Então a música do Nat Roots que diz mais ou menos assim: lembra da criança no sinal pedindo esmola? Não é problema meu, fecho o vidro e vou embora. Ponto. Não é problema meu até o momento que aquela criança bate o quê, moçada? Bate com a arma na janela do seu quarto. Aí o problema daquele moleque, daquele menino, daquela menina passa a ser o nosso problema.
que é a violência urbana, etc, etc. Então, não existe, moçada, a possibilidade da gente ser exterior aos nossos, a nossa configuração social. Beleza? Então, o espaço de produção ideológica, ele diverge, moçada, de ponto para ponto. No meio urbano, no meio rural, na periferia, no centro, etc, etc. Há um ponto, que é uma discussão que eu acho bem genuína, moçada, dentro do contexto social, né? Que quando a gente fala da geografia, né? A geografia é uma ciência do espaço. E esse espaço, moçada, ele está sendo configurado e modificado em todos os momentos. Beleza? E aí tem uma parada que eu acho muito legal. Tem um espaço, moçada, de produção ideológica, é ter um espaço de ruptura. Nós rompemos muitas vezes, moçada, com aquilo que é padronizado, daquilo que é um estereótipo, etc, etc. Veja, a rua é um baita espaço de produção ideológica, com grafite, com hip hop, com funk lá na sua origem. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Pará, Morro do Dendê é ruim de invadir. A rua é um espaço de produção ideológica. E é um espaço que muitas vezes, moçada, é um espaço de ruptura. Por exemplo, eu indico para vocês uma música que eu acho muito legal, que é um hip hop de um cara aqui de Brasília, chamada Brasil com P, moçada. Ou uma música dos Racionais, MC, Vida Louca Parte 2, que já foi obra do Paizum. Ou O Menino e o Mundo, ou a música, por exemplo, moçada, Que Tiro Foi Esse, na versão Gabriel Pensador. Vocês vão entender que isso tudo gera o quê? Um conjunto de rupturas, tá certo, senhores? Que também produzem ideologia. E o último espaço geográfico, a última categoria de espaço geográfico, nobres senhores e senhoras, veja que eu estou agoniado, fico me movimentando, né? Olha só, o último espaço é o espaço que nós chamamos de cyberespaço. Cara, este espaço é maravilhoso, porque ele significa o quê? Bom, os teóricos afirmam que é uma nova dimensão do espaço geográfico. Eu não acho nova, mas dentro do contexto histórico, é lógico que é um contexto de interação recente. Mas lá no final do século XIX, meninos, com a instituição do capitalismo financeiro, ou seja, a criação dos organismos financeiros, né, do sistema financeiro internacional, com as bolsas de valores, etc, 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 a gente já tem um comércio virtual sendo formado. Claro que ele ganha força, moçada, a partir do quê? A partir desse momento pós Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter o quê? O advento do protagonismo da globalização. E aí vamos voltar lá naquela vibe que eu sempre trabalho com vocês na primeira aula de geografia. Bom, a geografia, moçada, é estruturada a partir de um conjunto de relações de poder. Confere? E no primeiro momento, quem tinha poder, moçada? É aqueles que dominavam a terra. Revolução agrícola. Confere, senhores? Com a criação da agricultura, com a criação da pecuária, depois a configuração dos espaços de comando, espaços de domínio. E aí, em seguida, a gente vai ter o quê, meninos e meninas? Em seguida, a gente vai ter aquilo que nós chamamos de feudalismo. Ou seja, ter terra era ter poder. E isso tem que ficar muito claro para vocês. Só que a maior revolução de todos os tempos, meninos, é uma revolução chamada de Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial traz à tona, moçada, alguns predicados que eu julgo serem extremamente interessantes. Tecnificou a produção, ou amplificou a tecnificação da produção, tá, moçada? As máquinas já existiam, elas passam a ser voltadas para a produção em larga escala. Eu modifico como nunca, moçada, o espaço geográfico. Ou seja, vamos mudar a estrutura fundamental, moçada, de produção. Vamos mudar fundamentalmente o espaço. Nunca na história da humanidade, moçada, houveram transformações no espaço geográfico tão significativas como da produção industrial. Só que passamos a ter aí um protagonista, que é o segundo protagonista. Esse protagonista é o capital. Quanto mais capital eu tenho, mais capital eu passo a ter. Ou seja, moçada, a busca foi pelo quê? Pelo acúmulo de capital. Sacaram a lógica? Ou seja, vamos acumular e quem tem capital passa a ter força. Pós-Revolução Industrial, moçada, pós Segunda Guerra Mundial, nós temos a configuração, meninos, daquilo que nós chamamos de Revolução Tecnológica em larga escala, tá, moçada? Atingindo um sem número de regiões que nós damos o nome de Terceira Revolução Industrial. Essa Terceira Revolução Industrial mudou, moçada, a lógica de produção mundial. E aí a gente tem, moçada, um protagonismo gigantesco. Que protagonismo é esse, meninos e meninas? É o protagonismo da informação.
Lembrando que informação é diferente de conhecimento, né? Meninos, conhecimento é a capacidade de sintetizar informação. E aí, parafraseando Michael Foucault, conhecimento é poder. Né? Quem domina o conhecimento, moçada, domina outras nações, outros povos, etc, etc. Então, uma frase que eu acho muito interessante, moçada, de um filósofo chamado Gottman, que diz mais ou menos o seguinte: hoje, mais de 90% dos grandes cientistas do planeta estão localizados nos países desenvolvidos. Ou seja, é uma questão que é bem significativa, o controle do conhecimento, o controle da informação. O Alfred McLuhan, moçada, que é um pensador canadense, afirmava que o meio era a mensagem. O meio é a mensagem, ou seja, você é fruto da mensagem que querem que você consoma. E isso é a base da globalização. Olha só, a ruptura, a quebra de barreiras, a ressignificação de fronteiras. Com qual objetivo? Fazer livre circular a informação, o capital de aqueles que os controlam. Pode crer, senhores? Bom, é neste momento que o cyberespaço se desenvolve. Primeiro com o mercado financeiro, com uma lógica, por exemplo, bem interessante, moçada, de circulação das bolsas de valores, do mercado de ações, das commodities, do câmbio. Aliás, e é interessante que vocês entendam, o capital especulativo passa a ser, desde o século XIX, moçada, nesse espaço virtual, né, chamado cyberespaço, o capital protagonista das relações comerciais do planeta Terra. Tanto é que as maiores crises do sistema capitalista, estiveram essencialmente ligadas ao que, meninos e meninas? À lógica do controle do capital especulativo ou os problemas ligados a ele. Pode crer, senhores? Tudo bem? Bom, esse é o cyberespaço. Depois disso, nós evoluímos, meninos, para a categoria mais importante de espaço dentro da lógica da geopolítica. E essa categoria é o que nós chamamos de território. Bom, simples, rápido e prático. O que é o território, moçada? É um espaço delimitado através das relações de poder. Pode crer, senhores? Ou seja, o poder absoluto, a hegemonia. E aí, dentro desse contexto, nós temos uma figura que também nasce para a gestão do território, que é a figura do Estado. O Estado é uma criação extremamente recente na história da humanidade, moçada. E essa criação recente na história da humanidade é vital, é fundamental para a dinâmica de controle do território. E a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre isso, moçada? Esse território, este espaço pautado nas relações de poder, meninos, ele é alvo histórico de quê? De conquistas, de tentativa de dominação. E aí a gente vai construir conceitos importantes, como o conceito de soberania, presente lá no artigo 1º da Constituição brasileira. A gente vai criar um conceito de hegemonia. E aí é um tópico que eu acho que é muito interessante. A gente vai criar um conceito importante que é o conceito de autoridade. E aí, por favor, meninos e meninas, deixa eu só dar um jumpzinho aqui. Por favor, não confundam autoridade com autoritarismo. Tá ok, moçada? A autoridade é poder ter a força de decisão sobre determinadas ações num determinado território. Beleza? Esse território, meninos, ele é circundado, ele é delimitado por um outro conceito importante pra caramba para a geografia, que é o conceito de fronteiras, ou seja, os elementos que delimitam um território. E essas fronteiras, elas podem ser subdivididas em 4 grandes tipos. Quais são esses 4 grandes tipos, meninos? As fronteiras naturais, né, elementos naturais delimitando espaços, né, tríplice fronteira lá, ó, Foz do Iguaçu, um rio separando 3 países, Mar Vermelho separando o Oriente Médio de África, etc, etc. Tá? Nós temos as fronteiras políticas, tá, meninos, que podem ou não ser abstratas, tá, linhas imaginárias, as divisas que separam municípios, estados, países, enfim. Nós temos as fronteiras sociais, né, as fronteiras que muitas vezes são invisíveis, né. Eu brinquei com vocês com exemplo, né, o espaço gourmet do Parque Shopping. Cara, aliás, o shopping é uma baita fronteira social, sacaram, senhores? Então, nós temos aí favela, morro, favela asfalto, né? Espaços apartheid é uma baita fronteira social, né? Espaço para negro, espaço para branco, bairro de negro, bairro de rico, bairro de pobre. Bom, eu gosto sempre daquela imagem, tá? Que é uma imagem muito legal, um condomínio no Morumbi, uma piscina por andar, um muro e a favela ao lado, né? Ou seja, porra, a divisão tá muito clara ali, né, meninos? É evidente, claro e evidente, inclusive, que é aquela fronteira social, beleza? Além disso, meninos e meninas, nós temos as fronteiras ideológicas, né?
E aí destacam-se algumas históricas, meninos, né? Por exemplo, o famoso Muro de Berlim, que é talvez a maior fronteira ideológica de toda a história, né? Separou, aliás, foi mais importante num dado momento do que até, meninos e meninas, aquilo que nós chamamos de meridiano de Greenwich, para separar o leste e o oeste, né, do planeta. Né? Nós temos o Muro da Vergonha lá na Palestina, né, em Jerusalém, separando os acampamentos israelenses das vilas árabes, né, as vilas palestinas. Então estas são, sem dúvida nenhuma, moçada, o que nós chamamos de fronteiras ideológicas, beleza? Bom, basicamente sobre território é isso. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente chegar em escola. Deixa eu beber uma água aqui porque tá quente. Bebendo água à noite, tem alguma coisa errada na minha vida. Mas vamos lá, se liga. Meninos, vejam só, outro ponto que é interessante, crianças, para a gente contextualizar os outros tipos de paisagem, de espaço, moçada, um deles é a tal da paisagem, já que eu a citei, e a paisagem, eu até quero mostrar uma imagem para vocês. A paisagem, moçada, é aquele espaço que retrata as características de um determinado local, tá? Uma imagem, um picture, uma foto, ou seja, elementos, meninos, que buscam retratar as características de um determinado local. Olha só, meninos, como é interessante isso. A paisagem diretamente relacionado àquilo que está no campo do visível, tá certo? Ou seja, aquilo que nós podemos, o quê, meninos e meninas? Nós podemos visualizar, enxergar. Só que existem dois tipos de paisagem. E aí eu quero mostrar uma imagem para vocês que me ajuda muito, e muito, moçada, a reproduzir o conceito de paisagem. Quais são os dois tipos de paisagem? Moçada, nós temos o que chamamos de paisagem natural e aquilo que nós chamamos de paisagem cultural ou geográfica, tá certo? Meninos, sempre que eu lembro desse conceito, eu lembro também de um filme legal pra caramba. Sempre que a minha ex me enchia o saco, eu colocava esse filme pra ela parar de me alugar. Qual é o nome desse filme, moçada? É o filme Up, Altas Aventuras. Já viram essa? Não vai dar pra ver. Droga. Ó, pá. Oxi. Não era isso, não. Aqui, ó. Esse filme. Parar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Up, Altas Aventuras. E Flávio, por que eu acho que essa imagem é bem legal? No final do filme, tem uma cena que eu acho interessante. O senhor, esse filme é muito onte, né? Muito bonitinho e tal. E ele diz, moçada, retrata a história de um senhor que queria, mesmo após a morte da sua esposa, realizar o seu sonho, que era ter uma casa no paraíso das cachoeiras, tá, moçada? E aí o que acontece? Ele vai realizar esse sonho, coloca a casinha lá no paraíso das cachoeiras, e aí é uma cena que é muito interessante, né? Proporcionalmente, moçada, a casa e a cachoeira, ela tem o quê? Caracterizações diferentes. Então a casa é bem pequenininha, a cachoeira é grandona. E o que isso quer dizer na prática, moçada? Que uma paisagem natural é uma paisagem em que os elementos naturais predominam. Por isso que a gente vai entender, meninos, isso através de imagens, fundamentalmente. Ou seja, a paisagem cultural e a paisagem geográfica caracteriza aquilo que nós falamos ou determinamos, moçada, como predomínio de elementos culturais ou antrópicos, ou seja, construídos pelo homem, beleza? Então, paisagem basicamente vai ser definido dessa forma. E a gente tem mais dois tipos de espaço. Um deles eu acho sensacional, que é o lugar, tá? E o que é o lugar, moçada? O lugar é o espaço delimitado ou construído a partir do que, moçada? De relações de afetividade, tá certo, meninos? Afetividade não é gostar ou não gostar, tá? Lugar, meninos, pode estar relacionado, por exemplo, a demandas, necessidades, etc, etc. E aí a gente tem algumas características interessantes, tá? O lugar, moçada, é o único, vejam só, é o único dos espaços que é individual e não é coletivo. Tá certo, senhores? Esse é um dado que é muito importante. Ou seja, o espaço depende de você, brother, da sua análise, da sua interpretação. Isso é essencial, cara. Por quê, velho? Porque cada pessoa, cada indivíduo vai interpretar o seu lugar de uma forma. Ou seja, meninos, quando, por exemplo,
eu determino, por exemplo, tem uma música que eu gosto pra caramba, né? Que é mais ou menos assim, ó. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão, porque eu não quero cadeira numerada, eu vou pra arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês que vão dizer, ô, Mengo. Essa música, meninos, domingo eu vou ao Maracanã. Pro carioca, o Maracanã, moçada, é mais do que um simples espaço onde praças desportivas funcionam, né? O Maracanã, moçada, faz parte da identidade, da vida do carioca. O carioca tem uma relação de afetividade com aquele espaço, sacaram? Portanto, moçada, para muitos cariocas, aquele é um lugar. Mas eu conheço gente, moçada, que já foi num jogo no Maracanã, e esse jogo no Maracanã, meninos e meninas, teve confusão, teve uma briga e tal. Tem um primo, por exemplo, que fez isso. Nunca mais ele voltou ao estádio. Ou seja, para ele aquele lugar, moçada, não é um lugar, aquele espaço não é um lugar. Entenderam essa lógica, moçada? Ou seja, quando eu falo de lugar, eu falo de uma relação que é individual e não coletiva. Inclusive, dá pra gente construir também um não lugar. Eu conheço gente, por exemplo, que morava em Brasília a vida toda e odeia Brasília. Odeia no sentido de não se identifica. Não tem elementos culturais, sociais, que prendem ele a esse espaço. Para eles, para essa galera, a gente não tá num lugar. Entendeu? A gente vive um não lugar. E tem um conceito que eu acho bem interessante, inclusive, olha só. Meninos, tem uma música dos Mamonas chamada Jumento Celestino que fala mais ou menos assim: eu tava lá na Bahia, profissão de boia fria, não era isso que eu queria. Eu vim embora pra São Paulo, subi no lombo do jumento, pá, 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 pá. E no decorrer da música, meninos, ele vai falando o tanto que ele tava sofrendo estando em São Paulo. E lá no final da música ele fala assim: eu vou me embora cheio de apelido e o mais bonito é cabeção. Cara, olha só que interessante essa perspectiva. O nordestino, moçada, independente do local que ele nasceu, de forma pejorativa, ele é chamado no Rio de Janeiro de Paraíba e chamado em São Paulo de quê, moçada? De baiano. Na primeira oportunidade que o nordestino tem de voltar pra casa, ele volta, mesmo sabendo que aquele local é o espaço que ele sofreu pra caramba. Tem o Luiz Gonzaga, moçada, tem uma música famosaça, né? Ele é intérprete de uma música famosa chamada Asa Branca. Quando olhei a terra arder na fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Que Brasil que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Mas lá na frente ele fala assim, ó, espero um dia chover de novo pra mim voltar lá pro meu sertão. Morando a vida toda no Rio de Janeiro, moçada, o Luiz Gonzaga ainda percebia, tinha como seu lugar o sertão. Só bastava chover, que era o grande problema que o sertão tem. Tá ok? Então, observem, galera, como esse conceito é muito importante. E por último, o último tipo de espaço que a gente precisa trabalhar é o mais simples deles, né? Que é criado lá pro povo Vidal de Lablache, moçada, que é o que nós chamamos de região. Tá? O que é a região, meninos? É um espaço que possui características em comum. Um espaço que é destacado por ter características comuns. Por exemplo, quando você vai à região norte, você lembra do quê, moçada? Logo vem à sua cabeça a tal floresta amazônica, confere? Quando você lembra do sertão, perdão, do Nordeste, você lembra do sertão. São características comuns. Na Guerra Fria, a gente tinha a chamada Velha Ordem Mundial, que dividiu o planeta em dois blocos, né? Quais são esses dois blocos, moçada? O bloco socialista e o bloco o quê? Capitalista. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, meninos e meninas? Eu tenho espaços que são regionalizados ou são definidos a partir de quê? De características que são comuns, tá certo, senhores? Ponto. Um ponto interessante disso, meninos e meninas, é que o espaço ele evolui segundo Milton Santos, tá? E aí, basicamente, nós temos, segundo Milton Santos, 3 categorias de espaço. E quais são essas categorias de espaço? Respondendo a pergunta aí que eu não sei de quem é, acho que é da Luiz, tá? Mais ou menos assim, meninos, olha só. Nós temos o chamado meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico informacional. Observe, o que vem a ser o meio natural? O meio natural... Pera aí, rapidão. Deu uma pala ali. Rapidinho. Voltou. Tá. Olha só. O que vem a ser o meio natural, moçada? O meio natural, basicamente, é aquele meio onde o homem, o ser humano, é subordinado à natureza. Ponto. Só isso. Beleza? O que é o meio técnico? Pós-revolução industrial, a natureza passou a ser subordinada ao quê, moçada? Ao homem. Beleza? Perfeito?
Tá bom pra você? Ponto. E o meio técnico científico e informacional? É o meio, moçada, onde natureza e o ser humano estão subordinados ao que, moçada? A quem domina a informação, a quem domina a globalização, ao poder dominante. Então, nós, segundo Milton Santos, nós temos três espaços. Ele evolui da seguinte forma: meio natural, ser humano subordinado à natureza, meio técnico, moçada, e o meio técnico, natureza subordinada ao homem, e o meio técnico científico informacional, natureza e ser humano, moçada, subordinados a quem? Subordinados ao poder dominante, aquele que controla a informação, o conhecimento, a globalização. Pode crer, Zé? Tudo bem, senhores? Até aí? Alguma dúvida? Posso seguir a vibe? Deixa eu ver se tem uma pergunta bem aqui, ó. Ah, velho. Primeira vez que alguém me vê sem a camisa do Flamengo. Pô, mas... Bom, vou colocar a camisa do Mengão na próxima vez, tá? A galera tá sentindo falta. Fala, Marcolino, beleza, meu velho? Marcos Morris, meu camarada, presente aí. Vanzinho, Silbernardo. Cara, não dá pra enxergar muito a parada, mas... Porque tá longe, né, o celular. Mas um abraço pra todo mundo que tá participando aí, tá? Beleza? Vamos lá? Meio natural. Bom, imagine só. Quem mora, por exemplo, no Alasca. É fortemente, ou por exemplo, nas regiões dos países nórdicos, você tem invernos rigorosíssimos, né? Então a galera é subordinada a isso. Você tem uma ideia, na Groenlândia, moçada, tem épocas do ano que a galera não trabalha, que a galera é liberada do emprego, por quê? Porque de noite o tempo todo, né? Então, observem, em Moscou, por exemplo, moçada, você tem durante o inverno 5, 6 dias de sol nos 3 meses de inverno. Sacaram? Então, a dinâmica ela vai se modificando a partir do quê? Das dinâmicas naturais. Beleza? Meninos, tudo bem? Vou salvar a live. Para quem não... Meninos, para quem não puder assistir hoje, visita lá o www.facebook.com/professor Flávio Bueno. A live vai estar salva lá. Aproveitem também, moçada, e me sigam lá no YouTube, professor Flávio Bueno, ou @Flávio Bueno 13, e aqui no Instagram, beleza? Vamos lá, segunda parte da aula. Falamos do X de espaço, agora vamos brincar, moçada, com as escolas de pensamento geográfico, beleza? Bom, olha só, se liga comigo, meninos. Quando a gente fala de escolas do pensamento geográfico, basicamente a gente vai falar de uma ciência que passa a ser fragmentada a partir do século 17/18, tá ok? Primeiro, moçada, até por influência do tal do positivismo, né? Auguste Comte, Charles Darwin, né? Com a seleção natural, com a adaptabilidade, e o Comte com o empirismo, né? A busca pela verdade através da experimentação, da experiência, etc, etc. Essa ramificação, moçada, vai dar origem ao positivismo, e o positivismo, meninos, afirmava que o homem é fruto do meio. Pelo amor de Deus, cuidado! Não é o meio natural, o meio... Qualquer tipo de meio, brother. Isso é importante pra caramba, tá ok? E isso vai influenciar fortemente duas escolas da geografia. A escola naturalista e a escola determinista. Saca só comigo aqui, ó. Meninos, a primeira grande escola da geografia, a naturalista, surge na Alemanha, tá? Aliás, a Alemanha, moçada, é o berço da geografia moderna. E ela surge com 2 caras. Um cara chamado Alexander von Humboldt e Karl Ritter, tá? Esses caras, meninos e meninas, foram responsáveis fidedignos pelo processo de sistematização do ensino de geografia. O que isso quer dizer, brother? Que, meninos, basicamente, a geografia precisava estudar A, B, C, D, E, F, ou seja, você tinha elementos configurados para a ciência geográfica. E aí, lógico, a geografia sobre uma ramificação. Cartografia, demografia, geologia, fitogeografia, hidrologia, climatologia, indústria. Ou seja, você tem um leque de conhecimentos que faz parte do ensino da geografia. Beleza? Ponto. Humboldt o criador, moçada, do termo espaço geográfico, ou seja, esse espaço de interação entre o homem e o meio na qual ele está inserido, beleza? Essa interação. Depois disso, menino, surge talvez o cara mais influente da geografia na primeira metade do século XX, tá, meninos? E quem é esse cara? É um cara chamado Frederick Hatzel,
né? Também alemão. O Hatzel, moçada, é o pai do determinismo geográfico, tá ok? E a escola alemã, ela traz ou configura dois conceitos essenciais, dois conceitos fundamentais. E quais são esses dois conceitos? O primeiro deles, meninos e meninas, é o conceito de Lebensraum, termo alemão que significa espaço vital. Flávio, o que é o espaço vital? Básico, simples. Espaço é vida, espaço é poder. Quanto mais espaço eu tenho, mais poder eu passo a ter, brother. E aí lembra comigo aqui, ó. Ponto. Vem comigo, vem comigo. Quando a gente fala de espaço vital, ter território. Opa. Território. Ou seja, quanto mais espaço, ou quanto mais áreas de dominação eu tenho, mais recursos naturais eu também posso vir a ter. Então é a tese do espaço vital que sustentará, meninos e meninas, aquilo que nós chamamos de expansionismo geográfico. E esse expansionismo geográfico, meu irmão, o cara decidiu arrastar a casa toda aqui em cima. Mas olha só, esse expansionismo geográfico, moçada, que dará origem lá no século XIX, ou que sustentará no século XIX, para ser mais preciso, meninos, aquilo que nós chamamos de neocolonialismo e de imperialismo. E aí a gente tem um evento para estruturar isso, para categorizar isso. E que evento é esse, moçada? É o que nós chamamos de Conferência de Berlim. Justamente que fundamentava o quê? O processo de redistribuição das terras. Tanto na África quanto na Ásia e na Oceania, moçada, para as metrópoles europeias. Tá? Deixa eu colocar o fone aqui, porque eu não tô aguentando esse cara arrastando aqui em cima, não. Tá? E Flávio, por que isso é importante? Por que isso é sensacional da gente estudar? Porque, meninos, a América Latina estava se tornando independente. Então, a gente tem o século XIX como o século da segunda revolução industrial, capitalismo financeiro, a tal das multinacionais, etc, etc. Então era fundamental, era essencial, era significativo a conquista de novos territórios com o objetivo, moçada, de ter novas áreas para explorar recursos naturais fundamentais para a indústria. E aí, Flávio, é que a gente vai configurar essa lógica, meninos, do determinismo geográfico. Por quê? É aí que Hatzel afirmava, moçada, que o homem é determinado pela natureza. Ou seja, que quanto mais adverso for, meninos, o espaço, naturalmente falando, mais desenvolvido será uma determinada nação. Opa, tem um problema aí, moçada. E que problema é esse? Vejamos, peguemos o caso do Japão. O Japão tem a diversidade natural, velho, no centro de placas tectônicas, um movimento convergente gigantesco, né, meninos e meninas? Terremoto no Japão é pleonasmo, brother. Tsunami no Japão é direto, ou seja, direto assim, né? Enfim, ou seja, a gente tem problemas graves relacionados a isso. E esses problemas, meninos e meninas, de fato, fizeram com que o Japão desenvolvesse o quê? Tecnologia capaz de fazer com que ele suporte de maneira mais branda essas adversidades. Certo? Mas tem um problema, moçada. E que problema, velho, é esse? Fala, afilhado, beleza? Que problema é esse, meninos? E o Haiti? Me fale sobre o Haiti. Meninos, o Haiti é o centro das desgraças ambientais do planeta. Lá rola furacão, terremoto, lá rola vulcão, lá rola falta de Papai Noel, falta de Coelhinho da Páscoa, porque socialmente também o Haiti é destruído. E diz pra mim, é um país desenvolvido de primeiro mundo? Sim ou não, senhores? Não. Não é. Ponto. Significa o quê, moçada? Que as teses do Hatzel, elas têm fundamento, mas precisam ser analisadas de acordo também com a historicidade. Ou seja, meninos, existe um histórico, um conjunto de elementos que são fundamentais para construir um grau de desenvolvimento ou não. É neste momento que nasce um preconceito, né? E o Hatzel é fundamental nesse processo. E qual que é o preconceito? Tem uma entrevista de um treinador de futebol, ex-treinador de futebol chamado Arsène Wenger, moçada, que afirmava o seguinte, Flávio, qual a pergunta que foi realizada a ele? Era mais ou menos assim, Arsène, Wenger, qual é o tipo de jogador do Brasil que você mais gosta? Aí ele falou assim, eu gosto de jogador de São Paulo. Por quê? Porque o cara de São Paulo, o clima não é tão forte, cidade industrial, não tem tanta opção, então o cara é mais dotado para o trabalho.
lá no Rio de Janeiro você tem praia, sol, curtição e tal, então o cara não gosta de trabalhar. Vejam como é que é o preconceito. É neste contexto que nasce a ideia, moçada, de que os povos do mundo temperado são mais propensos ao desenvolvimento tecnológico do que os povos do mundo tropical. Porque no mundo tropical você tem clima favorável, então tudo se produz, tudo se tem, naturalmente falando. Meninos, o que é uma verdade, né? Porque a gente tem aí, lógico, um histórico violentíssimo de que, moçada? De exploração. O Brasil teve seu ouro, ó, moçada, ó, extirpado. Tá certo, senhores? Ah, falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve a sua revolução, chamada Revolução Americana, moçada, que conseguiu preservar a exploração de ouro dos Estados Unidos pós-Apalaches. Então, os Estados Unidos é um caso muito diferente. Os Estados Unidos teve os seus recursos para si, diferentemente do Brasil. Certo, senhores? Tudo bem? Bom, só uma pergunta que a galera está fazendo. A geografia naturalista, ela é quebrada, meninos. Ela quebra a geografia tradicional. Ela dá início àquilo que nós chamamos de geografia moderna. Eu não acho. Mas os caras da geografia afirmam que sim. Beleza? Bom, Hatzel tem outra contribuição importante, moçada. Ele é o cara da geopolítica, apesar de nunca ter, meninos e meninas, fundamentado esse conceito. Esse conceito vai ser depois desenvolvido por um dos seus pupilos, o Rudolf Kethlen e tal. Mas nasce do pensamento do Hatzel, moçada, um conceito difundido por um cara chamado Karl Haushofer, tá? Esse Haushofer, moçada, ajuda a construir um conceito interessante. E que conceito é esse, moçada? É o conceito de Kulturkampf. O que significa na prática isso, meninos? O Kulturkampf, moçada, é a tese que fundamenta a supremacia cultural. Oi? Isso mesmo. A supremacia cultural vai dar origem a uma lógica chamada de... Vou falar baixinho, tá? De darwinismo social, tá ligado, meninos? E é nesse contexto que a expansão territorial combinada com a supremacia cultural, ou seja, Lebensraum e Kulturkampf, vai dar origem, meninos e meninas, àquilo que nós chamamos de nazismo. Haushofer, moçada, é uma das bases ideológicas que sustentam o pensamento nazista. Ou seja, uma lógica pautada no seguinte: expansão, dominação. Expansão, dominação. Eu expando o meu território e domino através do que, moçada? Da força mesmo de uma cultura sobre a outra. E aí tem um ponto que eu acho legal pra caramba, tá? Do determinismo, que eu acho legal também do Haushofer nesse sentido, tá, moçada? Bom, para conquistar território você precisa de 3 elementos básicos. Quais são esses 3 elementos básicos? Ou você conquista território através de guerra, ou através de acordo, ou através de colonização. Espanha e Itália, moçada, se reunificaram de forma tardia. Bom, não conseguiram colonizar, ou colonizaram poucas áreas com a partilha da África, com a Conferência de Berlim. Não produziram acordos comerciais, né, que fossem benéficos a eles, né? E só tinha uma forma. Bom, acabei de explicar para você a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou os motivos dela. Pode crer? Tudo bem, senhores? Certo? Certo, sim ou não? Bom, meninos, seguindo... Fala, Marco Túlio, meu camarada. Olha só, meninos, seguindo essa perspectiva... Tem uma galera aí, olha só. Seguindo essa perspectiva, nós temos uma escola de contradição. E aí eu sempre fico dizendo o seguinte: na estrutura de pensamento do universo no século XIX e no século XX, aonde um alemão falava A, tinha um francês para falar B. E sempre foi assim, moçada. Alemão e franceses, olha só, entrando em embate. Entrando em que, moçada? Conflito. Bom, pareceu carnaval. Mas olha só, meninos, seguindo essa perspectiva, olha só que legal, né? Contrapondo ou se opondo, moçada, ao determinismo geográfico, surge uma escola chamada Escola Francesa, também conhecida como Escola Possibilista, liderada por um cara chamado Paul Vidal de Lablache. Nome bonitinho, né? Paul Vidal de Lablache, moçada, afirmava que sim, que o homem era fruto do meio, mas haviam possibilidades, ou seja, o homem poderia, o ser humano, modificá-lo a partir de suas necessidades. Há um paralelo aí, um paranauê que eu acho legal pra caramba. E que paranauê é esse, moçada? Se o homem é fruto do meio, mas pode modificá-lo, a gente passa a ter, moçada, vou usar o Hulk. Hulk
planeta. Olha só. Hulk quebra tudo. Olha só. Meninos, o homem passou a achar que era maior do que o mundo e não parte dele. Sacaram a lógica, senhores? Entenderam a lógica? É bonitinho meu Hulk, né, velho? Olha só, então o homem passou, moçada, a se achar superior ao próprio planeta. Agradecer meu amigo Paulo que me deu esse presente direto da ONU, tá? Olha só, Flávio, por que isso é importante e por que é interessante a gente classificar isso? O povo lá do Laplace, moçada, quebra a estrutura quebra a estrutura, meninos e meninas, daquela retórica, daquela perspectiva do determinismo. Então ele vende que existem outras possibilidades.